Olá, amigos da Paradesporto TV. Estamos aqui, programa 15 minutos, recebendo hoje aqui o Sérgio Caribé. Sérgio Caribé, que é procurador do Tribunal de Contas da União. E a gente convidou o Sérgio para uma entrevista aqui para falar das questões aí do coronavírus, da pessoa com deficiência e coronavírus, e especialmente de uma questão aí que o Sérgio tem bastante propriedade para falar, que é a questão da vacinação, né? Prioridade para as pessoas com deficiência na fila da vacinação. Tema bem do momento aí, tema bem atual. Sérgio, bem-vindo à Paradesporto TV, é uma satisfação ter a tua presença aqui conosco. Muito obrigado, Luiz. A satisfação é toda minha. Quero inicialmente agradecer o teu convite para participar desse bate-papo e cumprimentar todos os que acompanham o teu canal e tiveram a oportunidade de vir a assistir essa entrevista. Então, a todos, a minha saudação e espero que nós possamos esclarecer alguns pontos e compartilhar algumas informações úteis, sobretudo para as pessoas com deficiência que precisam ter uma atenção especial e, por vezes, essa atenção não é devidamente dispensada, meu caro. Então, fico à disposição, agradeço, é uma grande satisfação ter essa conversa, esse bate-papo com você. Sérgio, vamos falar então um pouco dessa questão da vacina, né, da questão da prioridade para as pessoas com deficiência. Tu, no Ministério Público, né, que é a tua função, tu encaminhaste uma representação aí no Tribunal de Contas da União, né, para tratar dessa questão, né? Tu poderia nos contar um pouco para nós aí como é que foi essa iniciativa, enfim. Claro. Veja, naturalmente que toda a população brasileira ficou muito ansiosa, toda a população mundial, na realidade, né? Com a expectativa de vacinas que pudessem, de fato, conter essa pandemia e a gente pudesse voltar a uma situação de normalidade, mas a pandemia foi de tal relevância que, quando falamos em voltar à normalidade, sempre se fala da nova realidade, a realidade pós-pandemia, que acredito que ninguém sabe ao certo prever como será. Então, muitos esforços foram feitos, nós acompanhamos pela imprensa, né, no sentido de acelerar a disponibilização da vacina. Já temos, também como é público, conhecido, algumas vacinas no Brasil que já estão com uma aprovação emergencial da Anvisa, né, para ser distribuída à população. Já há processos aí de vacinação em curso, em andamento, e nos chegou o conhecimento, no primeiro plano de vacinação, ainda um plano preliminar que o governo havia apresentado, a ausência da previsão da pessoa com deficiência entre os grupos prioritários. Então, as instituições que militam pelo direito da pessoa com deficiência se mobilizaram, houve gestões, inclusive, junto ao Supremo Tribunal Federal, e a Associação dos Membros do Ministério Público de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, AMPIDE, é uma associação que eu também faço parte, divulgou uma nota pública, inclusive chamando a atenção para essa lacuna que precisaria ser urgentemente corrigida, haja vista que sabemos que as pessoas com deficiência, além de boa parte delas ter alguma comorbidade associada à deficiência, eu mesmo, por já ser há 26 anos cadeirante, desenvolvi um quadro de desautonomia da pressão arterial. Então, é uma situação, não digo que é uma situação presente para todas as pessoas com deficiência, mas ela acontece com mais frequência entre as pessoas com deficiência, de ter alguma comorbidade. Mas também temos a situação da falta de prevenção para as pessoas com deficiência, ou da prevenção de modo não convencional.
Não podemos falar, por exemplo, em tocou em algum objeto, é, lave as mãos ou higienize com álcool, por exemplo, para um cadeirante como você, como eu, que está o tempo todo tendo contato com o aro da cadeira de rodas. Então, é uma situação peculiar e muito mais difícil de você manter uma higiene das mãos a todo instante. De regra, inclusive, a gente usa luvas para, né, para proteger as mãos no toque da cadeira. A pessoa com deficiência auditiva, que muitas vezes necessita da leitura orofacial para se comunicar, e aí a máscara se torna uma barreira de comunicação. Às vezes, também para as pessoas com deficiência intelectual, o uso da máscara é uma situação difícil. Às vezes a pessoa não aceita, não, né, não se familiar, não se acostuma, digamos assim, com o uso da máscara. Pessoa com deficiência visual, que também necessita tatear os espaços por onde anda. Então, antes até de falar da vacina, eu gostaria de chamar a atenção para isso, Luiz, a necessidade de que sejam compartilhadas para as pessoas com deficiência da melhor forma possível, inclusive não só através de mídias, de veículos de comunicação, mas até entre os amigos, entre os familiares, as medidas que podem e devem ser adotadas para prevenir, porque a vacinação é um processo que pode imunizar a população e, de fato, está caminhando nesse sentido, mas sabemos que temos uma quantidade de doses limitadas e o atendimento a toda a população brasileira vai levar um tempo bastante razoável. É pouco provável que nós cheguemos aí à imunidade de rebanho, que é o que se considera a partir de 60, 65, 70% da população vacinada para que tenha um controle generalizado, né, da transmissão da doença. É pouco provável que cheguemos a isso esse ano. Então, é também preciso, antes mesmo de chamar a atenção para o aspecto da vacina, chamar a atenção para a necessidade de manter e reforçar as ações de conscientização de como evitar a contaminação. Né? Então, e para a pessoa com deficiência, em face dessas circunstâncias que eu coloquei, que você sei que conhece muito bem, é particularmente desafiador, não é? Além da população em geral. Mas falando a respeito da vacina, o que nos despertou o interesse de buscar medidas voltadas a contemplar a pessoa com deficiência no plano de vacinação foi justamente a não inclusão das pessoas com deficiência. Então, eu ofereci uma representação nesses termos ao Tribunal de Contas da União. Essa representação está em curso, já houve, por parte da unidade responsável do TCU, né, da Secretaria Especializada Responsável, demandas ao governo federal no sentido de prestar esclarecimentos, mas o próprio governo também, eu acho que sensível e atento a essas reivindicações da sociedade, pelo menos em alguma medida já contemplou as pessoas com deficiência. Então, nós temos agora, no primeiro grupo, as pessoas com deficiência que estão institucionalizadas, é uma particularidade, né? Pessoas que estão mais expostas em razão disso. E, ao final do grupo prioritário, desse primeiro grupo prioritário, as pessoas com deficiência permanente e grave. Então, em alguma medida, né, nós já tivemos esse atendimento, ou melhor, essa circunstância de não ter a pessoa com deficiência contemplada, em parte satisfeita, mas ainda não é o suficiente, até porque nós não temos ainda uma regra, digamos assim, um instrumento, uma forma de definição do que seja deficiência grave. Né? Nós padecemos ainda de um instrumento de avaliação da deficiência no modelo biopsicossocial, como orienta a Convenção da ONU, que essa é mais uma estratégia que está em curso e que o Brasil precisa acelerar essa definição desse instrumento para que nós possamos, não apenas nas políticas públicas que são
administradas e que são concedidas pelo governo federal, mas também para todas as políticas públicas e para estratégias como essa de seleção das pessoas que vão ser contempladas num primeiro momento, nos faz muita falta não ter ainda um instrumento uniforme de avaliação da deficiência. Então, essa própria conceituação dos elegíveis a estar no grupo prioritário como pessoa com deficiência permanente grave, ela é passível de questionamentos, porque não temos esse instrumento, não é, de avaliação da deficiência já validado. É bem verdade que nós já temos no governo federal, tanto para a concessão do BPC como da aposentadoria especial, instrumentos que procuram atender a essa diretriz da avaliação biopsicossocial, mas nós precisamos ter um instrumento uniforme e que possa ser utilizado também nos estados, nos municípios, porque a rigor a identificação e o direcionamento para essa população priorizada nesse momento da vacinação depende de parâmetros mais claros, né, até para evitar depois uma própria dificuldade logística de administrar essa vacinação. Então, apenas a título de informação, veja que pessoas com deficiência institucionalizadas, segundo os dados que foram levantados pelo próprio governo federal e informados no plano de vacinação, elas montam, deixa eu identificar aqui, pouco mais de 6 mil pessoas. Mas já pessoas com deficiência permanente grave, e aí eu confesso que não sei por que parâmetro, porque nós não temos esse instrumento, como eu lhe disse, já validado, nós temos um pouco mais de 7.740.000 pessoas. Então, é um público bastante representativo, e se nós considerarmos que, junto ao grupo das pessoas com deficiência grave, nós também precisamos reconhecer a urgência das pessoas com idade mais avançada, pessoas com comorbidade, os indígenas aldeados, que eu acho que foi uma boa iniciativa já serem contemplados nesse primeiro grupo, enfim, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, quando nós juntamos todos esses grupos, já alcançamos um contingente bastante significativo da população e, infelizmente, não temos doses de vacinas ainda disponíveis suficientes para essa população. Sem dúvida, a falta desse instrumento aí prejudica muitas, né, políticas públicas aí da causa das pessoas com deficiência, né? E nessa questão da vacina, realmente, pelo que tu coloca, é bem sério a falta desse instrumento, porque fica um certo vazio, né? A gente tem recebido na associação e aqui no canal também muitas mensagens, né, de pessoas com deficiência com dúvidas, né, de quando chegará o seu momento, né, de ter a vacina, né, as pessoas todas querendo, né, querendo ser vacinadas, né. Então, fica um quadro meio difícil, né, das pessoas se localizarem, né, Sérgio? Está imprevisto, né, Luiz? Nós não temos como vislumbrar o momento em que chegará a nossa vez, digamos assim, de finalmente sermos vacinados, porque não houve, de fato não houve, não estou aqui apontando responsáveis, mas não houve uma estratégia prévia que garantisse ao Brasil ter, no momento já atual, a quantidade de doses de vacinas necessárias para atender a população como um todo. Então, está sendo feita a priorização dentro da prioridade. Né? Então, agora, o primeiro grupo, infelizmente, só foi possível, pelo que nós temos conhecimento do plano que foi já atualizado. Me refiro já ao plano que, no momento, vigora, né, de vacinação. Não, só foi possível a inclusão das pessoas com deficiência que estão institucionalizadas. Mas há muitas outras que
têm quadros de comorbidade relevante, que não podem, né, se expor sob risco, é, sob pena de correr um risco muito alto. Como eu lhe falei, em função desse quadro de pressão que eu tenho, eu não saio de casa, eu tenho uma situação bastante confortável, devo reconhecer. Eu consigo fazer todo o meu trabalho remotamente. Então, isso não é a regra, isso não é a realidade sequer da minoria, assim, é uma parcela muito pequena das pessoas com deficiência que conseguem estar no mercado de trabalho na condição de poder trabalhar de casa. Né? Se o teletrabalho se tornou uma prática quase que usual para muitas empresas, a gente sabe que isso é bem mais difícil de ser implementado quando não se disponibiliza recursos de tecnologia assistiva que permita, por exemplo, a pessoa com deficiência participar de videoconferência. Ora, se a pessoa é surda e não se disponibiliza um intérprete de Libras, se a pessoa é cega e não há uma alternativa de leitura de algum documento ou de algum recurso que esteja em texto, que seja enviado previamente, é muito complexo. Não dá para a gente pensar que para a pessoa com deficiência o teletrabalho é algo que é de tão fácil implementação, considerando todas as dificuldades, do que é para o restante da população. Isso sem falar na restrição que já há natural, natural não que eu considere natural, natural pela realidade no que nós vivemos, né? Habitual, melhor colocando, de restrição de acesso ao mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. E quando se fala nesse novo normal, que eu falei pouco antes, me preocupa o que será esse novo normal para as pessoas com deficiência. Será que esse novo normal vai indicar ainda mais exclusão do mercado de trabalho? Preocupa-me que isso possa ser uma consequência ainda mais excludente para a pessoa com deficiência. Então, eu acho que tem que ser levado em conta não apenas o aspecto de saúde, no que a comorbidade, que eu já falei algumas vezes, ela acaba atraindo, digamos assim, a pessoa para um grupo prioritário, mas a própria forma como a pessoa com deficiência se relaciona com o ambiente. Então, eu acho que as pessoas com deficiência como um todo devem ser contempladas nessa estratégia de vacinação com prioridade. Até aqui não houve. O que houve até aqui foi em favor das pessoas com deficiência institucionalizadas e as pessoas com deficiência grave, com a ressalva de que essa caracterização da gravidade da deficiência padece de um instrumento que possa ser usado em todo o território nacional e possa ter um parâmetro razoavelmente claro de que pessoas ela alcança. Nós temos uma estratégia que eu considero muito bem sucedida, embora passível de ajuste, que foi o IFBR-M, o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é o IFBR, inicialmente concebido para ser usado na aposentadoria especial, e agora, com a sua versão modificada, daí essa sigla IFBR-M, passou por um processo de validação extremamente rigoroso, extremamente técnico, muito bem construído, até onde eu pude acompanhar, feito essa validação pela Universidade de Brasília, com um quadro de professores de primeira linha, não é? E ainda há uma resistência na utilização do IFBRM. Talvez, se nós já tivéssemos esse instrumento sendo utilizado para outras políticas públicas, disseminado nos estados e municípios, a gente pudesse ter uma clareza maior do que se trata, do que se considera essa deficiência grave. Mas, insisto, não apenas as pessoas com deficiência grave necessitam de um olhar diferenciado na priorização para a vacina, mas também as pessoas com deficiência que, apesar
de não se constituir, a princípio, um quadro, uma condição de deficiência grave, mas que imponha a essa pessoa, por falta de recursos de acessibilidade, por falta de tecnologia assistiva adequada, por falta, muitas vezes, de empatia e conhecimento por parte das outras pessoas, no que esbarra na barreira atitudinal, né? Falta a essas pessoas, no convívio com o ambiente, condições de ter a mesma, ou pelo menos um cuidado semelhante ao que as outras pessoas têm para evitar a infecção. Então, essa atenção, então, por exemplo, uma pessoa que tem autismo, sobretudo numa situação em que para aquele indivíduo a máscara é um adereço difícil de a pessoa usar. Eu acho que essa pessoa tem que ser priorizada, independentemente dela ter uma comorbidade ou não. Né? Então, assim, há muitos outros exemplos. Mas a gente também tem que olhar a realidade tal qual ela é, Luiz. Nós não temos doses disponíveis para a população brasileira que permita atender aos grupos prioritários, sequer aqueles grupos que já foram assim considerados pelo plano de vacinação. Ô, Sérgio, tu falaste da nota da Ampid, né, que traz ali, elenca os fundamentos básicos, né, dessa pretensão de prioridade. Tu poderia resumir, assim, basicamente, a fundamentação dessa representação que tu encaminhaste, né, em suma, desse pedido em nome aí das pessoas com deficiência de prioridade? Olha, Luiz, eu acho que de modo muito objetivo, bastaria um fundamento jurídico para tanto. A previsão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tratado internacional que o país é signatário e se responsabilizou em cumprir não apenas as cláusulas da Convenção, como também do protocolo facultativo, e que foi recepcionado no Brasil com status de norma constitucional, que a pessoa com deficiência, tal qual prevê a Convenção da ONU, a pessoa com deficiência deve ter prioridade em estados de calamidade de saúde, de calamidade pública, ou estados de calamidade da saúde pública. Então, não vejo necessidade sequer de trazer um outro argumento jurídico para isso. Nós temos uma norma, perdão, que em última análise é uma norma constitucional, que estabelece que em situações como a que nós estamos vivenciando com a pandemia, a pessoa com deficiência deve ser priorizada. Então, me parece que qualquer argumento que busque um fundamento jurídico para afastar a prioridade da pessoa com deficiência vai de encontro diretamente à Constituição Federal, vai de encontro diretamente com a Convenção das Nações Unidas, que o Brasil é signatário e, como tal, tem responsabilidade de cumprir. Então, eu acho que o fundamento jurídico maior é este. É uma norma de extração constitucional que impõe a prioridade e a preferência de atenção a essa população. E daí não ser justificável sob qualquer argumento jurídico, a meu ver, que não se contemple a pessoa com deficiência. Eu acho que o governo federal, dentro das disponibilidades de dose até então previstas, né, ou contratadas, buscou atender. Eu estou aqui fazendo uma conjectura, uma leitura a partir das informações públicas mesmo, não em função de resposta específica vindo em função da representação, mas é de conhecimento hoje público que as pessoas com deficiência, como eu já disse nessas duas circunstâncias, institucionalizadas já no primeiro grupo de prioridades e com deficiência grave no grupo prioritário, mas para uma etapa seguinte que ainda não está definida. E a falta de definição de data decorre da falta de doses suficientes para atender sequer esse grupo prioritário. Mas preocupa que não tenhamos o instrumento para ter essa segurança a respeito dessa classificação
e tampouco se teve até então a consideração das pessoas com deficiências que não forem consideradas grave, também com alguma priorização dentro desse plano de vacinação, né? Sérgio, já estamos aqui com 25 minutos. A nossa tarefa de 15 minutos vai ser bem complicada, né? Mas eu acho que assim, acho que conseguimos dar uma ideia boa aqui. Eu acho que a tua entrevista vai ser muito importante aí para, pelo menos para iniciar aí um esclarecimento do público, né? Acho que, claro, a gente não consegue esgotar o tema, né? Mas eu acho que era importante a gente trazer essa questão da vacina, né? Que é um tema super atual e que está aí, né? Tá no ar aí, tá, a dúvida tá no ar. Como eu disse, muita gente tem nos procurado querendo ter uma ideia do que vai acontecer, né? Então eu queria agradecer a tua presença, de renovar nossa satisfação de ter a tua presença aqui e deixo um espaço aí no final para te despedir, falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado, né? E agradecer muito a tua presença aqui. Tá ótimo, Luiz. Eu que agradeço. Acredito que os pontos que nós propusemos a conversar nessa oportunidade foram cobertos, né? Eventualmente, claro, com os limites que o tempo nos impõe. Eu gostaria de concluir, Luiz, voltando ao ponto da prevenção. Vamos trabalhar para que a vacina, para que o plano de vacinação contemple da forma mais ampla possível a pessoa com deficiência, para alcançar a todas, tentando fazer ver ao governo, aos órgãos responsáveis, que a pessoa com deficiência se expõe mais ao vírus em face das próprias circunstâncias, né, da falta de, às vezes, de acessibilidade ou de comunicação, às vezes da própria condição, né, como já ilustramos aqui alguns exemplos, mas eu queria insistir na prevenção. Então, pedir às pessoas que convivem com pessoas com deficiência que auxiliem nesse esclarecimento, que identifiquem estratégias que possam dar a essas pessoas melhores condições de prevenção, para que nós possamos, enquanto a vacina não estiver disponível para desejamos para toda a população brasileira, mas em particular para todas as pessoas com deficiência, elas possam estar mais preparadas e mais orientadas para buscar evitar a infecção dentro da possibilidade de ter pessoas que têm que ir para a rua, inclusive pessoas com deficiência, para ganhar o pão de cada dia e não podem, né, se dar o luxo de ficar em casa. Eu confesso que estar em casa para mim não tem sido tanto luxo, porque eu posso trabalhar em casa, mas isso aumentou em muito o meu trabalho. Mas eu não posso reclamar disso. Sei que não é a realidade da maior parte das pessoas, não é a realidade da maior parte das pessoas com deficiência. Então, eu queria me despedir agradecendo o convite, cumprimentando a todos que acompanham o teu canal e levando essa mensagem. Vamos não só tomar mais cuidado, mas também ajudar as pessoas com deficiência a compreender como tomar mais cuidado para evitar a contaminação, porque temos que olhar a realidade, nós ainda vamos conviver com esse vírus, infelizmente, por alguns meses ao menos, e isso demanda que a gente tenha essa atenção para que essa população se preserve. Então, desejo a todos saúde, antes de mais nada, né, e vamos nos empenhar de nossa parte para acompanhar e provocar as ações que forem necessárias. E quero também colocar o Ministério Público de Contas, órgão no qual oficio perante o Tribunal de Contas da União, à disposição. Então, fiquem vocês que nos acompanham à vontade para fazer chegar até nós informações, subsídios que possam nos auxiliar nessa fiscalização da atuação do governo federal, que é a alçada de atuação, a jurisdição do TCU, e com certeza para que os colegas que atuam nos tribunais de contas estaduais e no Ministério Público Comum, né, e que promovem ações perante o judiciário, possam ter maior ferramental para
proteger os nossos direitos. Então, agradeço mais uma vez, transmito a você meu abraço e a todos que acompanham o teu programa, e que venham assistir essa entrevista. Obrigado, Sérgio. Depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link para a nota da ANPID, que tem esses fundamentos aí. Vamos deixar o contato também aí do Sérgio ou do Ministério Público, né, do Tribunal de Contas aí, para quem tem interesse em fazer contato, né? E agradecer novamente, dizer que nós da RS para Desporto estamos aí mergulhado na campanha pela vacinação, né? Pela vacinação, estamos com muita força nesse sentido, né? Dizer que deixar solidariedade aqui, já que a gente está falando em coronavírus, né? Solidariedade aos familiares e amigos de quem perdeu seus entes aí, né? Nessas mais de 220 mil mortes aí. E reforçar essa mensagem aí que o Sérgio passou, né, da questão da prevenção, porque pessoal, tem algumas pessoas que já estão achando aí que, já que tem a vacina, vamos sair para a rua, vamos liberar tudo. A pandemia não acabou ainda, gente. A calamidade pública que a gente está continua, então vamos se manter aí ajudando, né, também. Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né, quem puder ficar em casa, fique em casa, né, enfim, eu acho que é um estado aí que a gente tem que todo mundo trabalhar e unir forças para que a gente consiga ter um desfecho mais satisfatório aí dessa questão, né. Sérgio, muito obrigado, espero que tu possa retornar aqui, tu está fazendo a estreia aqui na Paradesporto TV, né? Foi uma grande satisfação para nós e espero que tu possa retornar aqui em outras oportunidades, agradecer quem vai assistir esse vídeo aí, muito obrigado a todos.